Capítulo 1.1 O que é teste? Os sistemas de software são parte integrante de nossa vida cotidiana. A maioria das pessoas já teve experiência com software que não funcionou como esperado. Um software que não funciona corretamente pode causar muitos problemas, inclusive perda de dinheiro, tempo ou reputação comercial, e em casos extremos, até mesmo lesões ou morte. O teste de software avalia a qualidade do software e ajuda a reduzir o risco de falha do software em operação. O teste de software é um conjunto de atividades para descobrir defeitos e avaliar a qualidade dos artefatos de software. Esses artefatos, quando estão sendo testados, são conhecidos como objetos de teste. Um equívoco comum sobre testes é que eles consistem apenas na execução de testes, ou seja, executar o software e verificar os resultados dos testes. Entretanto, o teste de software também inclui outras atividades e deve estar alinhado com o ciclo de vida de desenvolvimento de software, SDLC, ver capítulo 2. Outro equívoco comum sobre os testes é que eles se concentram inteiramente na verificação do objeto de teste. Embora o teste envolva verificação, ou seja, verificar se o sistema atende aos requisitos especificados, ele também envolve validação, o que significa checar se o sistema atende às necessidades dos usuários e dos stakeholders em seu ambiente operacional. Os testes podem ser dinâmicos ou estáticos. O teste dinâmico envolve a execução do software, enquanto o teste estático não. O teste estático inclui revisões, ver capítulo 3, e análise estática. Os testes dinâmicos usam diferentes tipos de técnicas de testes e abordagens de teste para derivar casos de teste, ver capítulo 4. O teste não é apenas uma atividade técnica, ele também precisa ser adequadamente planejado, gerenciado, estimado, monitorado e controlado, ver capítulo 5. Os testadores usam ferramentas, ver capítulo 6, mas é importante lembrar que o teste é em grande parte uma atividade intelectual, exigindo que os testadores tenham conhecimento especializado, usem habilidades analíticas e apliquem o pensamento crítico e o pensamento sistêmico. Myers, 2011, Roman, 2018. A norma ISO-IEC I3E 29119-1 fornece mais informações sobre os conceitos de teste de software. Vamos comentar aqui o capítulo 1.1, que é teste. O sílabus ele começa falando sobre a importância do software, na nossa vida cotidiana. Quem não, Quem nunca passou por uma situação onde estava acessando algum aplicativo? Hoje a gente usa muito aplicativo em celular, E esse aplicativo, por algum motivo, deu algum erro, travou, deixou de funcionar e causou algum tipo de problema, Quando a gente está falando de um aplicativo simples, Como um aplicativo de uma calculadora, um aplicativo de lembrete para você beber água e tudo mais, é uma coisa simples, Porque ele não envolve perdas, Agora, quando você estiver lidando com um aplicativo que envolve dinheiro, das pessoas, tem que ter uma precisão matemática muito boa, Porque a gente vai estar lidando com valores. Quando a gente tem um aplicativo que envolve grandes empresas, então, se dá algum problema, pode causar uma perda na imagem, na reputação. E também em casos mais extremos, imagina só que você tem um aplicativo que faz a gestão de uma cirurgia, de uma mão robótica para uma cirurgia. Se o software que faz essa gestão
dessa mão mecânica ele tiver uma falha, ele pode causar uma lesão no corpo da pessoa que está sendo operada e até a morte. Sem contar também em softwares que fazem a gestão, por exemplo, das aeronaves e tudo mais. Então, se ela calcular com algum tipo de erro, né, a precisão da quilometragem, né, a velocidade que o avião está se locomovendo, a distância, né, entre o avião e o chão. Então, assim, se houver erro de cálculo nesse tipo de software, as consequências elas podem ser fatais, né? Então, é importante que se entenda quais são os tipos de problemas que as pessoas podem ter, né, caso o software não seja testado de forma correta. Então, olha, pra vocês verem a importância que o teste tem, né? Bom, ele começa dizendo também que o teste é um conjunto de atividades, tá? Então, eu acrescentaria aí o conceito do que é teste, né? Então, o que é teste? Teste, ele é um conjunto de atividades que precisa ser planejado, gerenciado, estimado, monitorado e controlado. Se vocês observarem, essas são as etapas de teste que vocês vão ver no próximo capítulo dos sílabos, tá? Beleza, então ele é um conjunto de atividades, ele tem algumas etapas, né? Que são as etapas que eu já comentei: o planejamento, gerenciamento, estimativa, monitoramento e controle. E qual é o objetivo principal, né? São três, vamos colocar assim, digamos que sejam três objetivos principais, que é descobrir defeitos, avaliar a qualidade e reduzir risco. Então, se vocês puderem simplificar o que é teste, é um conjunto de atividades que tem por objetivo descobrir defeitos, avaliar a qualidade e reduzir o risco, tá? Então, lembra sempre disso, conjunto de atividades, defeito, qualidade e risco. Essas são as palavras-chave aí do que é teste, tá bom? Se disser, teste é só execução, tá errado. O teste não é uma atividade. Não, o teste ele é um conjunto de atividades. Teste não precisa de planejamento. Sim, teste precisa de planejamento, gerenciamento, tá? Então, teste ela é uma atividade completa, ok? Tá. Em relação à nossa leitura, eu vou pular um pouquinho sobre os equívocos do teste, tá bom? Porque eu acredito que os outros conceitos que eu vou dar agora, eles vão meio que deixar bem óbvios, né? Esses equívocos que as pessoas têm sobre testes, tá bom? Então, assim, o que é importante vocês saberem sobre teste dinâmico e estático, né? Que ele vai falar muito sobre teste, pode ser dinâmico e estático. Ele também vai envolver verificação e validação. Bom, quando se tratar de teste dinâmico, né? Então os testes podem ser dinâmicos, ou seja, ele envolve a execução do software. Então, quando falar de teste dinâmico, você vai imaginar que tem uma pessoa ali, um testador, que está olhando para aquele software, que está exercitando as atividades dentro daquele software, tá bom? E testando mesmo. Ele está lá incluindo, ele está lá alterando, ele está lá editando, ele está acionando a API, ele está fazendo o teste mesmo para saber se ele acha algum tipo de falha, tá? E aí vocês já vão entender o que é falha, o que é defeito, tá bom? Então, assim, por enquanto só tenho isso na cabeça, né? Quando fala de teste dinâmico, pense em uma pessoa executando o software, tá? Então, para a gente executar o software, a gente tem que usar diferentes técnicas, né? E diferentes abordagens para a gente derivar os casos de teste. Então, assim, quando a pessoa está executando o teste, ela segue um documento, ela segue um script, ela segue alguma coisa para dizer como aquele teste vai ser feito. Tá? Então, existem técnicas e abordagens para que a gente consiga escrever esses casos de teste, né, ou esses scripts, para que a pessoa consiga fazer um teste de qualidade, tá bom? E o teste dinâmico também envolve você executar o software para você startar ou desencadear aquela falha, né, que vai ser encontrada no software,
tá bom? Então, quando você executa o software, você acha uma falha, né? E essa falha, ela traz ali o defeito, tá? Então, mais à frente eu vou explicar o que é falha, o que é defeito para vocês entenderem. Por enquanto, não se atentem muito para isso, não. Então, tem uma pessoa, quando falar de teste dinâmico, tem a execução do software, tá bom? Essa é a palavra-chave. Teste dinâmico envolve a execução do software. Para que eu possa executar o software, eu utilizo técnicas e abordagens específicas para criar ou derivar os casos de teste que vão me guiar nessa execução, tá bom? E qual o objetivo principal? Achar a falha, né, e o defeito, ok? Bom, pessoal, tem uma coisa que é muito importante vocês entenderem também, tá? É relacionado aos testes dinâmicos e estáticos, tá bom? Bora lá para os testes dinâmicos. Um teste dinâmico, ele envolve a execução do software, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar em teste dinâmico, pensem na execução do software. Vai ter uma pessoa ou uma ferramenta que foi configurada por alguém realizando um teste, tá? Executando o software, seja o aplicativo de celular, seja um site, uma aplicação web, né, um API. Então, vai ter alguém executando aquele software para verificar se existem defeitos, tá? Então, quando você ouvir falar de teste dinâmico, entendam que tem a execução do software, tá bom? E tá, para que essa execução aconteça, aí o sílabus vem dizendo, né, que além de envolver a execução do software, o teste dinâmico usa também diferentes tipos de técnicas de teste e abordagens de teste para derivar os casos de teste. Então, quando você ouvir falar de execução do software, derivação de casos de teste, né, que usam técnicas, abordagens e tudo mais, estamos falando do teste dinâmico, tá bom? E ele envolve desencadear falhas causadas por defeitos no software, tá? Então, assim, sempre que vocês ouvirem essas frases, tá bom? Olha, o meu objetivo aqui é fazer a execução do software para desencadear uma falha que foi causada por um defeito no software. Que tipo de teste é esse? Opa, é teste dinâmico, por quê? Porque tem a execução do software, tá bom? Guardem isso aí, porque vai servir para vocês, tem questões nos simulados que falam disso, tá? Beleza. Testes estáticos. Inclui revisões e análise estática, né? Como o próprio nome diz, ele é um teste estático, ele não tem execução do software, tá bom? E esse teste estático, ele pode ser realizado em vários objetos de teste, tá bom? Então, tudo que é passível de ser testado se chama objeto de teste, tá? O que é um objeto de teste? É um termo que é bacana vocês guardarem na memória também, porque pode ser cobrado na prova. Ele é um produto de trabalho a ser testado. Então, o objeto de teste é um produto de trabalho a ser testado, tá? E esse produto de trabalho, ele pode ser o código-fonte, a documentação, né? A gente sabe que a documentação gerada no projeto, ele pode ser caso de uso, ele pode ser história de usuário, dependendo do tipo de modelo de desenvolvimento, né, que é utilizado no projeto, você tem um tipo de documentação específica, tá? Então, pode ser também o próprio banco de dados, o modelo, um script, qualquer produto gerado no ciclo de desenvolvimento que é passível de ser testado por um teste dinâmico ou estático, ele é chamado de objeto de teste, beleza? Então tá certo. Então, quando vocês observarem e pensarem no teste estático, vocês vão pensar em documentação, tá? Onde a gente vai fazer revisão, né, dessa documentação. Podemos fazer revisão também do próprio banco de dados do próprio modelo, tá? Tem tipos de revisão também que vocês vão ver lá na frente, né? E que é bacana, por exemplo, revisão em pares, né? Então, assim, eu sou um analista de requisitos, construí uma documentação, um caso de uso. Aí, pelo processo de revisão em pares, outra pessoa que tem o mesmo cargo ou função que a minha vai lá e vai pegar o meu documento e vai revisar.
tá? Seguindo um checklist, por exemplo, né? Que o checklist vai dizer o que aquele documento tem que cumprir, o que tem que ter naquele documento. E aí eu vou conferindo tudo certinho e vou reportando para a pessoa que fez o documento as inconformidades que eu encontrar, tá? Então, isso é um tipo de revisão. Um outro tipo de teste estático também é a análise estática de código, tá? Que o sílabus chama de análise estática. Ou seja, você vai usar uma ferramenta e essa ferramenta vai ter toda uma configuração, né, do que precisa ser visto e ela vai submeter toda a sua linha de código a esse script. E o script vai dizer quais são as não conformidades encontradas aí nessa análise estática, tá? Então, ó, a análise estática de código consiste em uma série de verificações automatizadas realizadas no código-fonte, tá? Então, em busca de quê? De erro, vulnerabilidades comuns, como vazamento de memória ou estouro de buffer, tá? Por exemplo, às vezes o desenvolvedor declarou uma variável e não utilizou, né? Então isso aí realmente faz com que o código-fonte ele fique com problema, tá? Em relação à análise estática, esse é um dos itens que ela analisa, dentre outras coisas também que eu não vou entrar muito no detalhe aqui, tá bom? Então, quando falarmos de teste estático, pense em documentação, código, tá? E o código sendo avaliado por uma ferramenta. E documentação sendo revisada, ou o banco de dados também sendo revisada por um processo de revisão mesmo, tá? Formal ou não, tá? Porque existem dois tipos de revisão, tá bom? A gente vai entrar um pouquinho mais à frente lá explicando isso no capítulo correspondente, beleza, galera? É isso aí. Vamos lá. Agora vem um outro conceito que o sílabus traz também. Gente, é muita coisa bacana aqui nesse capítulo 1.1, tá? Tem que ficar antenado, porque isso aqui é uma das bases, tá bom? Dos testes. Bom, vamos lá. Então, olha, agora a gente vai falar de verificação e validação, tá? O que o sílabus traz é o seguinte, ó, ele fala que verificação é verificar se o sistema atende aos requisitos especificados. E validação é checar se o sistema atende às necessidades dos usuários e dos outros stakeholders em seu ambiente operacional. Tá? Eu trouxe aqui algum outro exemplo que eu gosto bastante de verificação e validação, que vai facilitar um pouco o entendimento, tá? Então vamos lá, ó, verificação. O objetivo é verificar se o software atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados. Verificação inclui a realização de testes para encontrar erros. E você pode ter uma perguntinha aqui também, né? Estamos construindo o produto corretamente? Tá? Então, assim, tudo que foi escrito que aquele software precisa fazer, ele precisa cumprir o que foi escrito, tá? Agora, isso significa que ele vai atender a expectativa do cliente? Não necessariamente. Aí é por isso que a gente faz a validação. Então, quando a gente vai falando de teste de software, o teste que o analista de testes faz, né, o teste também que o desenvolvedor faz, a gente está simplesmente confrontando a documentação para saber, olha, de fato o que está escrito aqui foi cumprido sim ou não, tá? Então, estamos construindo o produto corretamente? Sim. Beleza. Agora, a parte de validação, tem um conceito que eu gosto também que vai facilitar o entendimento. A validação significa, ó, a existência de erros, ela não mostra a adequação operacional do sistema, tá? Então, eu construí tudo conforme estava escrito. Porém, mesmo tendo cumprido tudo que estava escrito, o software ele não atende à necessidade do cliente, tá? Então, para que a gente tenha a certeza de que o software atende
a necessidade do cliente, a gente precisa fazer a validação com ele, tá bom? E o que essa validação garante? Ela procura assegurar que o sistema atenda às expectativas e às necessidades dele, né? Então, qual a pergunta principal da validação? Estamos construindo o produto correto? Entendem? A diferença é pequena, né? Mas dá para a gente perceber bem legal mesmo. Olha, verificação, estamos construindo o produto corretamente? Ou seja, o que estava escrito foi desenvolvido? Beleza. A validação é, cliente, o que foi desenvolvido está atendendo às suas necessidades? Aí o cliente vai dizer sim ou não, tá? Muitas vezes acontece que no processo de validação, quando o cliente olha para o sistema e executa o sistema, ele percebe que faltou alguma coisa. Ele percebe que ele não deixou claro algumas coisas e ele acaba não validando, né? Normalmente a gente obtém um aceite formal do cliente, dizendo, ó, aceito essa entrega porque cumpriu aos objetivos, o software me atende. Quando acontece esse tipo de coisa, esse tipo de processo de validação, pode acontecer algumas coisas, né? Ou o cliente aceitar, dizer que tá ok, tudo certo, beleza, atendeu a necessidade dele. Pode acontecer dele ter esquecido de fazer alguma coisa, de escrever ou de documentar algo e ficou faltando, então ele pede uma mudança. Ou pode acontecer também de ter passado um erro, né? Estava escrito, não foi desenvolvido, não foi testado, e o cliente chegou lá na frente e falou, puxa, mas eu pedi tal coisa e não foi desenvolvida. Então, o processo de validação, ele é muito importante para justamente no ambiente operacional do cliente a gente entender se o software atende ou não a necessidade dele. Beleza? Então, se a gente pudesse mencionar, né, no processo de teste, verificação e validação são muito importantes, tá? Esse é um conceito macro, é como se você estivesse olhando de cima todo o processo, se a gente pudesse dividir ele, seriam em duas partes, a verificação e a validação, tá? Mas o teste, ele permeia as duas, tá bom? Vocês vão ver lá na frente que a gente tem tanto o teste que o cliente faz, o teste que as equipes fazem, tá bom? Esse assim é um conceito mais macro, tá? Não se prendam muito agora a saber, os tipos de teste que se encaixam dentro de cada uma desses conceitos, tá bom? De verificação e validação, tá? Lá na frente vocês vão entender melhor, tá bom? Ficou claro? Se tiverem alguma dúvida, manda aqui para mim que eu vou dar uma olhada, tá? Bem, galera, então já dá para vocês perceberem aí que testar envolve, além de ferramentas, né, várias outras coisas. Testar é uma atividade intelectual, né? Ela requer conhecimento especializado, habilidades analíticas, pensamento crítico e sistêmico. Então, assim, não adianta a gente pensar que teste é só executar, né? Teste não é só executar, vocês vão ver e vão perceber isso ao longo do nosso curso, né? Do nosso treinamento. Vocês vão entender que para trabalhar e atuar como analista de testes, é importante entender todas as suas etapas, quais são os tipos de teste que têm que ser aplicados para cada tipo de contexto, porque teste depende do contexto, tá? Então, e teste envolve habilidade. A pessoa precisa gostar, ela precisa ter habilidade, ela precisa ter pensamento crítico, ela precisa ser investigativa, porque a pessoa que testa, ela precisa ir além do que está escrito, tá? E vocês vão entender e vão perceber isso mais à frente, tá bom? Então, agora a gente vai entrar aqui, voltar, na verdade, no teste e seus equívocos. Você já tem uma base, né? Para vocês saberem quais são os equívocos que as pessoas têm em relação a teste. Um deles é que teste consiste apenas na execução.
A gente já comentou mais acima que teste ele envolve várias atividades. Teste é um processo, tem que ser planejado, não é isso? Ele tem que ser monitorado, controlado, tá? Então, o teste não é apenas execução de teste, ele envolve várias atividades, né? E bora relembrar então? E qual que é o objetivo do teste, né? Descobrir defeito, avaliar a qualidade e reduzir risco. Então, sempre que pensar em teste conjunto de atividades para descobrir defeito, avaliar a qualidade e reduzir risco, beleza? Qual outro equívoco? Os testes, né, se concentram inteiramente na verificação do objeto de teste. Também não é verdade, né, gente? Tá? Eu tenho teste em várias outras etapas, em vários outros produtos, tá bom? Então, a gente falou aqui de teste dinâmico, de teste estático, de verificação, de validação, tá? Então, eu tenho essa etapa de teste, ela se aplica a várias outras coisas, tá bom? E é apenas uma atividade técnica, realmente ela não é só uma atividade técnica, ela é uma atividade intelectual. Acabamos de dizer isso, né? Que ela requer conhecimento especializado, tá? Então, a gente precisa ter capacitação para realizar os testes, tá bom? Então, não é apenas uma atividade técnica. Beleza, galera? É isso aí. Vamos que vamos.